é interessante isso, porque você é uma figura jovem, é uma figura da renovação, é um cara que tem muita experiência de várias eleições de bastidores e que, dentro dessa experiência, adquiriu o conhecimento principal da política, que eu acredito. Que é, política é uma coisa complexa, né? Tem aquele folclore daquele, igual tem no esporte, daquela votação decidida no último minuto, que no corredor decidiu uma eleição de presidente da Câmara, que na última hora o projeto chegando ali, ele passa por uma alteraçãozinha que ele vai ser resolvido, ou que em dado momento um adversário conseguiu convencer outro adversário, que era um oponente terrível, a mudar de opinião, e aí isso passa a ser uma grande vitória, passa até a ser um caos no futuro. No fim das contas, isso são eventos. Para esse evento acontecer, você tem toda uma complexidade de relações humanas, de propósitos, de alinhamentos, que é uma coisa que você trabalha diretamente. Desde que você falou de como que está aquele material, como que foi aquela contratação do cabo eleitoral, como que está o estado emocional ou físico do político ou da política que está ali perto de você, e principalmente como que está a conjugação dos aliados, dos parceiros, dos stakeholders envolvidos, né? No fim das contas, essa complexidade da política, ela é fascinante para quem está entrando agora. Ao mesmo tempo, ela é assustadora quando você recebe o primeiro batismo disso. E logo, logo chega. Sempre alguma coisa aparece, né? E muitas vezes, para quem não acorda a tempo, pode ser aquela frustração depois de uma primeira campanha que participa, e tristezas e dívidas e tudo mais. Porque, que nem você falou, é tudo muito rápido. Monta-se a empresa, monta-se a equipe e a margem de erro é mínima, né? Como que é também lidar com toda essa pressão e falar várias línguas, nessa torre de Babel, que às vezes é a política, com toda a complexidade que muitos ignoram, inclusive na hora do voto, né? Danilo, é um processo realmente complexo, acho que você usou o termo correto. E dentro desse processo, para que eu consiga dar conta, para que você consiga dar conta, ou qualquer outra pessoa que vai atuar numa campanha eleitoral, é muito importante a gente saber escolher, é o ponto principal na minha visão, saber escolher quem são as pessoas que estarão caminhando com a gente para fazer com que esse processo ocorra de maneira correta. Porque, por mais que eu tenha experiência, que o marqueteiro que está contratado tenha experiência, que o próprio candidato às vezes já tenha tido 1, 2, 3 mandatos. Ou um líder de chão, um coordenador de rua. Os coordenadores já estejam. É fundamental que a gente tenha ali pessoas que conseguem carregar o pino, porque ninguém sabe tudo de todos os processos, de todos os passos que acontecem numa campanha política, aonde você tem ali dentro de um curto espaço de tempo, um departamento de recursos humanos que você vai precisar ter ali, não só para fazer não só para cadastrar as pessoas que vão trabalhar, é um processo realmente de seleção, de quem vão ser os cabos eleitorais, porque nós mudamos alguns paradigmas e algumas coisas que eram dadas como certas em campanha. A forma de comunicação mudou. Antigamente, você pode reparar, as campanhas eram jingles repetitivos, que ficavam repetindo o nome, o número do candidato para massificar, porque era a imagem do candidato que contava, era muito brinde. E a ideia era você tentar fazer com que aquela informação chegasse de qualquer maneira ao máximo de pessoas. Então você contratava ali um sem fim de cabos eleitorais, centenas, milhares de pessoas, para que, de maneira até desordenada, às vezes, só jogasse o material para que as pessoas vissem ali aquele candidato e torcendo para ter uma sorte ali de se identificarem ou de já conhecerem aquele líder que estava disputando as eleições e se colocasse. Nós hoje não. Agora nós estamos num tempo onde é preciso ter relacionamento com a pessoa para a qual eu vou pedir voto. Então você tem que selecionar, por exemplo... O cabo eleitoral tem que ser alguém com o interlocutor seu também. Os cabos eleitorais da região, uma pessoa que conheça a história daquela pessoa que ela está indo lá representar, quais são as bandeiras que ela defende e que consiga contar isso. Então é um processo muito importante você ter alguém junto com você na equipe que vai saber selecionar essas pessoas, que vai escolher aqueles cabos eleitorais que vão ser multiplicadores da sua mensagem e não menos disseminadores de panfleto. Da mesma maneira, a própria comunicação. A gente tinha aquelas pessoas, e até na eleição passada, de 2022 agora, eu senti que é um processo que meio que já se esgotou, que é aquela questão de você contratar dezenas, centenas de pessoas e botar nas esquinas, balançando bandeira debaixo daquele sol quente.
A efetividade hoje é algo que assim, Diego, não vai se fazer nessa eleição de 2024? Provavelmente ainda vai, mas vai fazer de uma maneira mais ordenada, aliando aquilo ali a uma ação de visibilidade. Não só aquela pessoa passar uma tarde inteira balançando uma bandeira na esquina com aquele número do candidato, com o número do candidato, e às vezes na bandeira tem a foto do candidato. Na eleição passada a gente ainda utilizou isso, as outras campanhas todas, não só as que eu estive envolvido, utilizaram, mas todo mundo que eu conversei depois, que atuou nas outras campanhas, e eu que estive na eleição de 2022, na coordenação da mobilização da campanha da Rose Modesto para o governo do Estado, e do deputado professor Rinaldo, da deputada Camila Jara, que se elegeu também, auxiliei nessas campanhas, a gente já viu que era algo que era muito importante no passado, que você falava, isso mostra volume, isso mostra a força do candidato, que você fazia para o aniversário, mas perdia o eleitor, né? Que vai acontecer é a gente utilizar aquela ferramenta para outras ações e mais enxuto e com pessoas que estejam ali realmente mais engajadas no processo da campanha eleitoral. Agora, eu acredito muito na vida real, até porque ainda não tem no Brasil, espero que não tenha em bom tempo, o voto pela internet. Você tem que se deslocar até a urna, apertar o botão lá, olhar bem o que você está fazendo e apertar o confirmo. Então, embora o mundo virtual ele está muito dentro da nossa existência, a gente está comprando mais pela internet do que comprando ao vivo, a gente está sendo recrutado talvez até pela internet, tem casos até de relacionamentos que as pessoas estão mais descobrindo relacionamentos por meio de aplicativos de tecnologia do que ao vivo também, e até a questão de relações familiares também, pautadas nesse sentido, pela distância e tudo mais, ou até na mesma cidade, conversa-se mais pelo WhatsApp e pelo vídeo, do que ir visitar lá talvez a mãe, o pai e tudo mais. Onde que eu quero chegar? Nesse mundo real, o olho no olho faz diferença, e a questão da confiança, que é algo também que sempre contou muito na política, e é algo que você viu em várias campanhas, ser também a ponte de equilíbrio ou desequilíbrio. A gente sabe que tem muita campanha que termina com o candidato devendo, não pagando, né? E isso também era comum lá naquele passado, anos 90, anos 2000, deixava rolar. E dane-se, ficava para o coordenador ser fritado nessa situação, resolvendo às vezes uma crise pós-eleição, pós-derrota, e depois minava a carreira dessa pessoa nesse sentido. Ou ele ficava especialista em lidar com esse tipo de situação, em truculência e tudo mais. A cultura mudou. Hoje é conhecimento, é engajamento, é a questão das pessoas entenderem o projeto do que elas estão trabalhando. E essa figura como a sua, de um líder, de um CEO de uma campanha, né, de um coordenador e tudo mais, ele é um cara sustentável. Ele trabalha em 2022 sabendo que ele vai estar trabalhando em 2026, que ele vai estar em 2024 de alguma forma. Então ele não pode sacanear ninguém, ele não pode estar errado com ninguém. Isso faz mudar muito a cabeça dos políticos também, né? E isso faz também com que as eleições sejam mais disputadas nos detalhes, né? Para os mais céticos, pesquisa não vale nada, isso não contradiz, não diz respeito ao que eu penso, é uma mentira. Para quem é mais inteligente, vai ver assim, olha, se a pesquisa está mostrando alguma dúvida, é porque o cenário está muito parelho. Para Campo Grande, talvez você vai ter a oportunidade agora de ver algo parecido com 96, que foi aquela eleição decidida com menos de 1.000 votos. 411 votos. Que bota teu passe valendo ouro, que bota muita coisa assim que envolve técnica, tecnologia política, análise, muito em voga. Você vê mais ou menos esse cenário ou eu estou errado? Porque, ao que parece, a gente tem uma competição bem acirrada de grandes titãs, né? E principalmente alguém que está na prefeitura sem uma reeleição certa, que seria muito comum no cenário, né? Nós temos em Campo Grande um cenário muito interessante para as eleições desse ano, realmente. Porque a gente tem, primeiro, uma quantidade de pré-candidatos até alta. Na eleição passada, por exemplo, a gente teve poucos candidatos, assim, não foi um número tão grande de candidatos que levaram até a urna. Hoje nós temos já lançados, assim, lançados como pré-candidatos, eu digo, pelo menos uns 10 nomes já que se colocaram à disposição dos seus partidos para buscarem espaço e lá em julho nas convenções entrarem de fato como candidatos nas eleições.